Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Sobre todos és Senhor. Aleluia, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor, Senhor. Aleluia. Ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao... O conhecimento do povo de Deus, ele é insuficiente. Muita adoração irreverente existe por aí. Nós somos carentes de bons exemplos. Então, não vivemos o melhor dos melhores tempos da era cristã. Poderíamos dizer que atualmente as pessoas olham para a palavra de Deus e veem na palavra de Deus, ou olham para a palavra de Deus como incapaz de satisfazer as exigências da vida nestes tempos pós-modernos. Olham para a Bíblia como insuficiente por si só para ganhar as pessoas para Cristo. Parece que a Bíblia ela é insuficiente para promover o crescimento espiritual. A Bíblia é insuficiente para proporcionar orientação prática para transformar a sociedade. E por causa dessa visão que as pessoas têm, que a igreja muitas vezes tem das Escrituras, o ensino das Escrituras ele é abafado por entretenimento, por terapia de grupo, por ativismo, por sinais sobrenaturais, por qualquer coisa que prometa atrair consumidores religiosos. Tudo isso é colocado no lugar das Escrituras. E quando a Escritura ela sai de cena, quando a Bíblia perde a função dela e o lugar dela na igreja, a igreja começa a fazer muita coisa terrível, errada. A igreja ela começa a substituir doutrinas sérias por técnicas de crescimento de igreja.
o interesse e a felicidade dos homens se torna o foco principal da igreja. O evangelho ele passa a ser apresentado como um plano para a realização pessoal das pessoas. Os métodos para alcançar esses objetivos são quase todos eles pragmáticos. Ou seja, se dá certo, vamos fazer, não importa se é bíblico ou não. Se colocar 15 adolescentes aqui dançando, fazendo coreografia, vai lotar a igreja? Vamos fazer. Ou seja, atualmente as igrejas elas são capazes de tentar qualquer coisa que pareça funcionar. E por causa dessa trágica realidade de alguns outros fatores, estudiosos têm diagnosticado pelo menos 6 grandes tendências culturais que têm influenciado negativamente a igreja evangélica, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. São eles, está aí no esboço, ó, secularismo, humanismo, relativismo, materialismo, pragmatismo e anti-intelectualismo. Secularismo é aquela visão de que o universo é tudo que existe e Deus e a eternidade são excluídos. Humanismo, como vão dizer os filósofos antigos, é aquela ideologia que faz do homem ser a medida de todas as coisas, o que leva a uma adoração humana, a um culto antropocêntrico, descartando a glória de Deus. O relativismo prega o seguinte: por não haver Deus, não há absolutos, e a verdade é relativa, abrindo espaço para muitas aberrações, como por exemplo o homossexualismo. Materialismo, a ideia de que se não existe nada além do aqui e agora, o sentido da vida são essas coisas. A quinta tendência, chamada de pragmatismo, mede a verdade pela sua utilidade prática. O que é certo é aquilo que o que é certo e verdadeiro é aquilo que funciona. E por fim, o chamado anti-intelectualismo é o encolhimento da mente, proporcionado principalmente pela televisão. A maioria das pessoas possui uma dificuldade enorme de concentração, principalmente quando se trata de assuntos mais profundos. Então, quando você propõe teologia para a igreja, o anti-intelectualismo vai dizer, quero não. Então essas são, irmãos, algumas tendências da cultura ocidental que, perceba você ou não, essas tendências têm interferido decisivamente a crença e a prática das igrejas. E as consequências práticas da influência dessas tendências são as seguintes. Primeiro, tentando fazer os visitantes se sentirem confortáveis, os pastores pararam de pregar teologia, de ensinar teologia, de ensinar a Bíblia profundamente. Segundo, a adoração se torna uma forma de entretenimento popular. As músicas entoadas nos cultos são as músicas mais famosas.
ou aquelas que foram lançadas recentemente, aquelas que estão tocando nas rádios, aquela que saiu no último CD daquele ministério famoso no Brasil. Então precisa ser uma música atual para a geração atual. Os hinos históricos, eles são descartados, e no lugar deles aparecem as mais pedidas da rádio. Saem de cena os hinos que falam da majestade, dos atributos de Deus, e surgem cânticos que falam da necessidade humana. Só da necessidade humana. Será que é sábio abandonarmos os hinos que Agostinho, Lutero, Calvino, Ambrósio cantaram? Abandonar os hinos que a igreja ao longo dos séculos vem cantando, para dar lugar às músicas pobres e carentes de teologia produzida pelas gravadoras? Será que é sábio nós deixarmos de lado os hinos que nos une e nos conecta com a igreja de todas as eras, para entoar os cânticos que vão durar apenas 6 meses? Para cantar músicas que foram produzidas para atender a necessidade de um mercado? Estávamos cantando aqui há pouco, Santo, 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 Deus onipotente. E eu estava ali pensando, Senhor, quantos filhos teus, ao longo de décadas e séculos, cantaram esse hino? É um hino que nos liga, que nos conecta à igreja de todos os tempos. Não tenha dúvida, lamentavelmente a adoração se tornou uma forma de entretenimento dentro da igreja. Terceira consequência prática da influência dessas tendências, dessas 6 tendências culturais influenciando a igreja. As igrejas, elas se tornaram humanistas. Fala-se muito mais do homem do que de Deus. E isso é inevitável. Quanto menos falamos de Deus, mais falamos de nós mesmos. Você pode perceber o conteúdo dos sermões. Muitas vezes ele é determinado pelo público-alvo, é determinado pela revista Veja, é determinado pelos últimos acontecimentos. Tem muito disso por aí. Quarta consequência, o evangelicalismo tornou-se uma religião de sentir e não de pensar. Existe uma enorme indisposição nos dias de hoje para se pensar, refletir, ponderar, ler, estudar, analisar. Grande parte das pessoas afirma que um culto, ele foi muito bom, ele foi muito excelente por causa daquilo que elas sentiram. Se elas não sentirem nada no culto, o culto não foi lá essas coisas. Diante de tudo isso que eu estou descrevendo aqui para vocês, vale a pena perguntar: o que aconteceu com o Evangelho da Graça? O que aconteceu com a graça do Evangelho? Alguém disse que ele desapareceu quando os pastores decidiram dar ao povo o que o povo queria, ao invés daquilo que o povo precisava. Irmãos, esse grande mal
ele nos afeta de todos os lados e de forma muito sutil. Em alguns exemplos fica evidente, para quem possui um pouquinho de senso crítico e conhecimento das Escrituras. No entanto, existem situações que este mal contaminou e a gente não percebe. Existem situações mais profundas que esses males contaminaram e nós não conseguimos discernir. Querem um exemplo? Vou dar um exemplo aqui, mas ao longo das nossas mensagens sobre as doutrinas da graça, nós vamos dar vários. Só o de hoje aqui. Qual é o objetivo da nossa evangelização? Por que que nós evangelizamos? Por que que a igreja evangeliza? Por que que mensagens evangelísticas são pregadas? Por que que nós enviamos missionários para o mundo inteiro? Por que que pregamos o evangelho para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos? A resposta natural para essas perguntas é a seguinte: nós evangelizamos para que as pessoas que ouçam venham a se converter. Essa é a resposta natural. Para que se prega o evangelho? Para que a pessoa se converta. Logo, qual é o fim principal da nossa evangelização? O homem. O homem. Quem é o foco da nossa evangelização? O homem. A nossa evangelização, ela pensa nos resultados da mensagem e não na mensagem em si. A nossa evangelização visa a resposta do anúncio e não o anúncio em si. Enquanto isso, quando você olha para as Escrituras, a Bíblia nos ensina que a essência da evangelização não reside nos resultados, mas na própria mensagem. Para que existe a evangelização? Para converter o ser humano? Sim, mas esse não é o objetivo principal. Qual é o objetivo maior e principal da evangelização? Anunciar o Deus grandioso, o Deus gracioso, o Deus perdoador, o Deus misericordioso. Essa é a principal razão do evangelho. Mostrar ao mundo o Deus santo e todos os seus atributos é a principal razão da evangelização. Então preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. A essência da evangelização, a essência de evangelizar não é produzir convertidos, é proclamar o Deus santo. O foco da evangelização não deve ser o homem, mas Deus. Para que nós evangelizamos? Para proclamar ao mundo que existe um Deus santo. A consequência natural disso é que as pessoas irão se converter. Irmãos, o foco não é o homem, é Deus. O foco na igreja deve ser Deus e jamais o homem. Então existem algumas práticas que elas estão equivocadas e bem visíveis a muita gente. No entanto, existem questões mais profundas que a gente muitas vezes não percebe, e essa é uma delas. É por causa dessa anomalia e distorção
quando nós vemos pessoas dando testemunho de conversão, há muito tempo que eu não vejo isso, mas talvez por causa dos lugares que eu frequento, mas ainda existe isso hoje em dia. Pessoas dando testemunho da sua conversão. Quando existem testemunhos, o foco é a pessoa. O foco não é o poder de Deus. Os holofotes estão na experiência pessoal e não na pessoa de Jesus Cristo. Então eu repito, isso não quer dizer que a mensagem do Evangelho não exige uma resposta. Claro que a mensagem do Evangelho exige uma resposta, mas essa resposta não é a razão principal da proclamação do Evangelho. E mais, essa resposta não é obra do evangelista, não é responsabilidade do pregador. A resposta à pregação do Evangelho é responsabilidade de Deus, e tão somente de Deus. E agora nós chegamos onde eu queria, onde eu desejo conduzir vocês. Eu fiz toda essa introdução para chegar nesse ponto aqui. Irmãos, a salvação da alma de um homem, a salvação do homem, ela é responsabilidade de Deus, do início ao fim. E quando eu entendo que a salvação do homem, do início ao fim, é responsabilidade de Deus, tudo muda. Quando eu entendo isso, os métodos mudam, o foco muda, o louvor muda, as técnicas mudam. Quando eu entendo isso, sai de cena o pragmatismo, desaparece o humanismo, cai por terra o materialismo. Porque quando eu entendo isso, Deus recebe a glória que só a Ele é devida. E quando que eu entendo que a salvação do homem, do início ao fim, é só responsabilidade de Deus, é tudo por conta de Deus? Quando eu me deparo com um negócio chamado de doutrinas da graça. Não existe outra maneira de descobrir, ou de entender, ou de compreender que a salvação do início ao fim, ela depende só de Deus, a não ser conhecendo, aprendendo e estudando as doutrinas da graça. Porque todas as outras doutrinas, todos os outros ensinos, eles colocam um pouco do homem, enxertam um pouco de obras humanas, da importância humana em todo esse processo. Muitas vezes, os 5 pontos do calvinismo, como são chamadas popularmente as doutrinas da graça, muitas vezes os 5 pontos do calvinismo, eles são acusados de diminuir a paixão da pregação do Evangelho. A acusação é de que uma igreja reformada, calvinistas, eles não têm paixão pela pregação do Evangelho. Só que essa acusação, ela é infundada. E ela mostra que quem fala isso não tem nenhum conhecimento daquilo que está falando. Porque as doutrinas da graça, elas concedem grande estímulo e esperança aos pregadores do Evangelho. Os maiores pregadores que esse mundo já teve, grande parte dos missionários que esse mundo já teve, eram calvinistas. William Carey, conhecido como pai das missões modernas, batista, calvinista. As doutrinas da graça, elas nos dão a certeza de que
nos piores lugares do mundo, existem eleitos a serem convertidos. As doutrinas da graça, elas nos dizem o seguinte: pode ir lá naquela tribo de canibais, de pessoas ímpias, porque pode ser que ali tenha eleitos. E se tiver eleitos ali, a mensagem pregada vai fazer efeito. Charles Spurgeon, ele disse assim: tenho minha própria opinião de que não existe coisa igual a pregar Cristo e sua crucificação, a menos que preguemos o que é hoje denominado calvinismo. Chamar de calvinismo é simplesmente um apelido, pois o calvinismo é o evangelho e nada mais. Olha o que ele diz aí: não acredito que possamos pregar o evangelho, a não ser que preguemos a soberania de Deus em sua dispensação de graça, a não ser que exaltemos o amor eletivo, inalterável, eterno, imutável e conquistador de Yahvé. Irmãos, as doutrinas da graça sempre foram pregadas, ensinadas e defendidas ao longo da história da igreja. Sempre foram. E elas receberam o apelido de 5 pontos do calvinismo por causa ou em resposta a um conjunto de doutrinas de um homem chamado Jacó Armínio. Armínio nasceu em 1560 e estudou teologia sistemática numa universidade conceituada da Holanda chamada de Leiden. E em 1610, ano seguinte à sua morte, os seguidores, os discípulos de Armínio, eles elaboraram 5 artigos de fé que resumiam o pensamento de Armínio acerca da salvação. E os arminianos, como vieram a ser chamados, eles apanharam esses pontos e eles apresentaram essas doutrinas ao Estado holandês na forma de um protesto, que ficou conhecido como remonstrância. Foi o protesto que eles fizeram. E os arminianos argumentavam que as confissões holandesas, elas deveriam ser mudadas e deveriam ser conformadas às suas opiniões. Eles acreditavam que a soberania divina precisa, de algum modo, ser acomodada à capacidade humana. Eles acreditavam que eleição e reprovação não são decretos divinos. A eleição de alguém para ir para o céu ou a condenação de alguém para ir para o inferno se fundamenta na escolha do ser humano. Eles acreditavam que a eficácia da expiação de Cristo não está somente na obra salvífica de Cristo, mas também na fé e no arrependimento do pecador. Ou seja, Jesus morreu, mas para que a morte de Jesus não seja em vão, o homem precisa exercer a sua fé. O homem tem que ter a participação dele. Eles acreditavam que, embora atraente e persuasiva, para triunfar sobre aqueles que dizem assim: eu não quero. O homem é capaz de resistir, diziam eles, à intervenção poderosa de Deus.
E por fim, eles acreditavam que se um cristão perseverará ou não até o fim, é uma questão que está em aberto. Afinal, a perseverança depende do cristão e não de Cristo. Ainda que estas sejam questões doutrinárias distintas, elas estão ligadas por um interesse comum de minimizar a predestinação, de modo a permitir que os seres humanos determinem o seu próprio destino espiritual. Eles diziam: está na capacidade humana, é o homem quem decide. Então as doutrinas arminianas, elas insistem em que a soberania da graça de Deus precisa ser limitada pela liberdade da escolha humana. Eles afirmam que a eficácia da regeneração, da eleição, da expiação e da glorificação não depende só de Deus, mas depende da colaboração de pecadores caídos. Eles ensinam que a salvação se dá por meio dos esforços combinados de Deus, que toma a iniciativa, e do homem que precisa responder. Obviamente, que qual é o fator determinante aqui? O que vai determinar isso daqui? A resposta humana. Não adianta nada Cristo ter morrido na cruz se a pessoa resistir ao chamado de Deus. Então o arminianismo ensina que Deus proporcionou a salvação para todos, mas ela é concedida de modo eficaz àqueles que, por seu livre-arbítrio, escolhem cooperar com Ele e aceitar a sua oferta de graça. Então, no final das contas, é a vontade do homem que desempenha o papel decisivo. Isso ajuda a explicar, irmão, sabe o quê? Por que a teologia arminiana predomina nas igrejas e no evangelicalismo atual? Isso que eu estou falando aqui ajuda a explicar. Porque nesses tempos chamados de pós-modernos e cada vez mais pós-cristão, nesses tempos pós-modernos, as pessoas querem ser o centro da atenção. Nos dias de hoje, dizer para uma pessoa que ela não possui capacidade não é uma mensagem vendável. Não sei se você entende isso. Dizer para uma pessoa que ela não tem capacidade, essa não é uma mensagem que dá ibope, que é vendável. Dizer uma pessoa rica, autossuficiente, independente, completamente resolvida, que ela não tem o que fazer, que o máximo que ela pode fazer é cair de joelhos e suplicar por misericórdia, isso não dá ibope. Em tempos de feminismo, de pluralismo, do poder de escolha, em dias do cartão de crédito, as pessoas não querem ouvir uma mensagem que lhes diga o seguinte: você não tem participação.
você não é nada, você nada possui, você nada pode fazer. Você é completamente dependente, carente, necessitada da graça de Deus. É por tudo isso que o arminianismo oferece o que o movimento evangélico dos dias de hoje exige. O quê? Um evangelho que confere um papel determinante à escolha pessoal. Um evangelho que dá à pessoa que frequenta a igreja o mesmo poder que ela tem no shopping, o mesmo poder que ela tem na frente da televisão, o mesmo poder que ela tem em várias áreas da sua vida. Que poder? O poder de escolher. Por isso que o arminianismo é muito forte, porque ela diz para as pessoas: é você que decide, é você que escolhe. E essas pessoas que vivem nesse mundo pós-moderno, onde tudo ela pode escolher, ela diz: essa é a teologia que eu quero. Dizer para uma sociedade pautada nos princípios iluministas que ela não tem poder de escolha e que ela não possui liberdade, porque, como nós vamos ver, a Bíblia diz que nós somos escravos do pecado. Afirmar uma coisa dessas é ser condenado à fogueira. A remonstrância arminiana produziu, então, uma torrente de controvérsias teológicas. E a mais famosa foi, sem dúvida, aquilo que ficou conhecido como o Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort foi uma conferência internacional de doutrina reformada. E durante 7 meses, este sínodo reuniu-se para debater a posição arminiana. E este sínodo, que ocorreu entre 13 de novembro de 1618 até 9 de maio de 1619, produziu os chamados cânones de Dort. O sínodo, que se reuniu durante 7 meses para responder à remonstrância, para responder aos arminianos, produziu os chamados sínodos de Dort. Foi dali que surgiu, não sei se você já ouviu falar, da famosa tulipe, uma referência àquela flor tulipa, mas que em inglês o nome dessa flor forma um acróstico que ajuda a recordar as doutrinas da graça. Os teólogos de Dort chegaram à seguinte conclusão: os decretos de eleição e reprovação fundamentam-se na escolha soberana de Deus e não na fé prevista. Embora a morte de Cristo tenha sido suficiente para todos, ela só é eficiente para os eleitos. Eles chegaram à conclusão de que a humanidade ela foi corrompida completamente pela queda, e assim ela é incapaz de escolher a salvação antes da regeneração. Eles chegaram à conclusão de que a graça de Deus é eficaz para converter o descrente. E por fim, eles disseram que Deus guarda os crentes para que eles nunca sofram uma queda que os afaste definitivamente da graça. Então, em resposta aos arminianos, foram criados os chamados 5 pontos do calvinismo. Por que existem os 5 pontos do calvinismo? Porque foi uma resposta que os teólogos reformados deram aos 5 pontos do pessoal da remonstrância dos arminianos. E os 5 pontos do calvinismo, eles têm sido organizados ao longo da história. De que forma? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Esses são os chamados 5 pontos do calvinismo.
Essas doutrinas resumem aquilo que nós cremos sobre Deus, pecado, graça, expiação e salvação. E a partir de semana que vem, nós vamos tratar de cada uma delas separadamente, conquanto eu vá rapidamente só mencionar o que é cada uma delas hoje e entrar no Salmo 8. Mas nós vamos aí pregar uns 3 ou 4 domingos sobre depravação total. Depois nós vamos pregar aí uns 3 meses sobre eleição incondicional. E sabe Deus quando que nós vamos terminar essa jornada aí? A depravação total, ela não ensina, preste atenção nisso, ela não ensina que a pessoa não regenerada é totalmente má em tudo o que faz. Em vez disso, ela ensina que nenhum dos atos dessa pessoa é inteiramente bom. Por quê? Porque o pecado, ele permeou cada parte da constituição física, mental e emocional do homem. Os nossos motivos, eles nunca são inteiramente puros. Todas as nossas ações, elas são corrompidas por desejos maus em alguma extensão. Essa doutrina ensina que o homem, em seu estado caído e pecaminoso, ele jamais buscará por Deus. Como Jesus disse, vocês não querem vir a mim para terem vida. Como Paulo vai dizer, citando o Velho Testamento, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. O homem por si só é incapaz de responder ao Evangelho quando este lhe é apresentado. Em nosso estado não regenerado, nós não temos livre-arbítrio para crer em Cristo. Você ouviu isso? O homem em seu estado caído, ele não tem livre-arbítrio. É o que Lutero chamou de livre-arbítrio do urubu. Você coloca diante do urubu uma mesa com as iguarias, as coisas mais deliciosas, e você coloca ali do outro lado uma carniça. O urubu, ele vai sempre para a carniça. Assim é a vontade do homem não regenerado. Ele nunca vai escolher Deus, ele vai querer sempre o pecado. Se Deus não vier e não mudar a natureza do homem, ele vai sempre desejar aquilo que é mal. Então, tal é a nossa escravidão ao pecado, que nós somos incapazes de entender a nossa necessidade de Cristo. Por isso que a fé, irmãos, ela nos vem como uma dádiva. Afinal de contas, a nossa depravação, ela nos torna impotentes para cooperar com a graça de Deus. A eleição incondicional afirma que se a condição da raça humana é tão má quanto atesta a doutrina da depravação total, então a salvação, ela precisa originar-se em Deus. Considerando que nós nunca o buscaremos, ele precisa vir nos buscar. Se ele não vier nos buscar, nós permaneceremos e morreremos no pecado. A eleição incondicional ensina que o que acontece na salvação de um indivíduo é determinado pela decisão eterna de Deus. A eleição incondicional indica
que essa decisão não leva em conta nada do que é do homem, nada do que o homem é, faz ou possui. Pastor, então quer dizer que existem pessoas que foram escolhidas por Deus e Deus deixou as outras para ir para o inferno? Queria convidar você, para você que visita-nos, acompanhe as mensagens. Mas das 5 doutrinas calvinistas, a mais difícil de entender e aceitar para a maioria das pessoas é a próxima, a expiação limitada, que afirma que Cristo não morreu por todos, mas que Cristo morreu apenas por aqueles que o Pai escolheu. Então essa história de que Jesus morreu por todo mundo, vai dizer a expiação limitada, isso não procede. Mas pastor, e aqueles textos que dizem que Deus amou o mundo de tal maneira, e aqueles textos que dizem que fala de todos, nós vamos analisá-los, um por um. Um por um, todos eles. Convido você para vir ouvir. A expiação limitada defende que a morte de Cristo tinha um objetivo específico em mente: a salvação daqueles que o Pai predestinou antes da fundação do mundo. Para você não ir embora sem uma palavra para você pensar, Isaías 53 diz que Jesus, ele viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Eu pergunto, se Jesus morreu por todo mundo, quando Jesus estava na cruz, já existiam pessoas no inferno. Será que Jesus, ao ver as pessoas pelas quais ele morreu no inferno, ele ficaria satisfeito? Continuando, a quarta, a graça irresistível, ela nos ensina que, além do chamado externo do Evangelho feito a todos, o Espírito Santo emite um chamado interno. E esse chamado, ele é feito somente aos eleitos. A graça irresistível ensina que é impossível ao homem que ouve esse chamado resistir. Como Deus é soberano em sua salvação, eles não podem rejeitar a esse chamado eficaz. O homem não consegue resistir. Eu vou falar mais sobre isso, inclusive, numa das doutrinas, numa das mensagens sobre o chamado eficaz, eu vou falar muito sobre C.S. Lewis. Lewis era ateu. E Lewis é uma das maiores provas da verdade dessa doutrina. Lewis diz que quando ele se converteu, ele diz assim: eu era o mais relutante convertido de toda a Inglaterra. Ele disse: eu não queria me converter de jeito nenhum. Eu não queria, eu corria, eu fugia de Deus. Mas chegou a hora em que Deus me encostou na parede e eu não tive como fugir. Não fostes vós que me escolhestes, disse Jesus, mas eu que escolhi vocês. A nossa confissão de fé descreve a obra da graça eficaz do Espírito Santo da seguinte forma: aqueles a quem Deus predestinou para a vida,
Ele se agrada em chamar eficazmente, no tempo aceitável e por Ele mesmo determinado, por meio de sua palavra e de seu Espírito, do estado natural de pecado e morte, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Isso Deus faz, iluminando-lhes a mente de maneira espiritual e salvadora, para que compreendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando-lhes a vontade, e pela sua onipotência, predispondo-os para o bem e trazendo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo espontânea e livremente, porque a graça de Deus lhes dispõe o coração para isso. E por fim, daqueles 5 pontos que foi a resposta dos calvinistas à remonstrância, nós temos a chamada perseverança dos santos, também conhecida como a doutrina da segurança eterna. Ela ensina que os santos, eles serão preservados, porque a perseverança não depende deles, a perseverança depende da graça de Deus. É a fidelidade de Cristo e não a fidelidade do cristão que o conduz ao céu. Irmãos, é sobre estas doutrinas que nós iremos falar nos próximos meses. E nós veremos que cada uma dessas doutrinas contribui de forma singular para a nossa compreensão da graça de Deus. Nós veremos que cada uma, ela pode ser analisada e defendida separadamente. No entanto, elas estão interrelacionadas de modo lógico e teológico. Nós veremos que a eleição é a escolha de Deus Pai, a expiação é o sacrifício de Deus Filho, a graça que nos leva a Cristo e nos capacita a perseverar até o fim é obra de Deus Espírito Santo. Ou seja, a salvação humana é um trabalho completo da Santíssima Trindade. E eu quero caminhar para o fim com 2 palavras importantes, muito importantes. A primeira delas, nós precisamos ser muito pacientes com aquelas pessoas que nunca estudaram as doutrinas da graça. Como que nós precisamos ter paciência, amor, humildade. Como eu já disse aqui, uma palavra que eu ouvi do pastor Gilson. Uma vez ele disse assim para mim: Davi, entender as doutrinas da graça é uma questão de graça. Não é fácil. É Deus quem abre os nossos olhos. Deixa eu te dizer uma coisa. E aqui eu não me refiro apenas a uma pessoa que nunca estudou as doutrinas da graça e começa a entrar em contato com elas, conquanto fale delas também. Mas, irmãos, quando nós temos a nossa visão de mundo, quando nós temos a nossa cosmovisão abalada, não é fácil. Não é fácil. Normalmente, lágrimas
e irritação são companheiras de uma visão de mundo que entra em colapso. Muitos não possuem um bom equilíbrio emocional para lidar com uma visão de mundo, com a cosmovisão sendo abalada. Não é fácil. Não é fácil ter a estrutura da realidade profundamente mudada. Ter os pilares de seus alicerces abalados. A pessoa busca pilares alternativos e ela não encontra. Então, emocionalmente, isso é bem devastador. Causa um estrago muito grande. John Piper certa vez disse que estudar as doutrinas da graça é como escalar montanhas bem altas. E ele disse que frequentemente nós precisaremos passar por nuvens. Sabe o que isso significa? Que a jornada, ela pode ficar escura. A gente pode perder o caminho, ficar meio desesperado. E ele disse, é nesse momento que nós precisamos de um guia. É muito importante termos um guia para não nos perdermos, para ficarmos longe do precipício, para permanecermos no caminho certo, para nos auxiliar na travessia do nevoeiro da dúvida. Ele diz assim, alguns caminhos nessa escalada são bem íngremes. É por isso que essa escalada não é para todos. Todos possuímos dons diferentes, e nem todo cristão é chamado a esse tipo de escalada intelectual. Não estou dizendo que os não escaladores verão menos glória ou que adorarão com menos paixão. Existe glória nos vales. Existem caminhos menos intelectuais para certas belezas de Deus. Não ouso afirmar que aqueles que fazem esse tipo de escalada sempre veem ou experimentam mais glória do que aqueles que têm olhos mais abertos para a glória que está na campina. Então ele está dizendo o seguinte: nós devemos ter paciência, compaixão. A segunda palavra que eu queria dar, apanhando aqui a figura de John Piper, é que o alvo da escalada não é a satisfação intelectual. O objetivo é a adoração a Deus. Irmãos, estudar as doutrinas da graça, elas nos colocam de joelhos, em completa dependência, em total submissão. Essas verdades, elas nos conduzem às lágrimas. Essas verdades, elas nos conduzem a um coração eternamente grato ao Senhor. Essas doutrinas, elas deixam as nossas mentes perplexas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: estudar a doutrina da graça é se deparar com o inusitado, com o espanto, com a perplexidade. E sabe de uma coisa? É muito bom ficarmos perplexos. Muitos fogem das perplexidades. Muitos não querem ficar perplexos. Eles querem ter Jesus dentro de uma caixinha. Querem ter controle sobre o Deus soberano. Ao contrário do que muitos pensam, é muito bom ficarmos perplexos. Eu creio que não estou encontrando a Deus se o que eu aprendo de Deus não me deixa perplexo.
se o que eu estudo acerca do Criador não me deixa chocado, é só você fazer um cálculo. Faz um cálculo da grandeza desse universo. A Bíblia diz assim: Ele fez isso com os seus dedos. Olha o texto que nós lemos no início, Salmo 8. Aqui nós temos o quê? Um hino que reconhece, que bendiz, que enaltece aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem realizado. Aqui nós temos a constatação de que aquilo que o Senhor realiza nos conduzirá à verdadeira adoração. O salmista diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Expuseste nos céus a tua majestade. Os céus são obras dos teus dedos. A lua e as estrelas o Senhor as estabeleceu. Aqui nós temos as mais variadas provas da existência, da grandiosidade do poder de Deus. O salmista diz assim: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Fala da grandiosidade, do poder da existência de Deus. Aqui nós temos a certeza de que é impossível a vida humana no planeta Terra ser obra do acaso. Não tem como, diante das perfeições, diante da complexidade da criação, afirmar que a natureza simplesmente apareceu do nada, defender a tese de que não existe um projetista para todas as coisas criadas. Ao refletir e constatar a grandiosidade do Criador, o salmista, ele se espanta, ele fica perplexo com a atitude desse ser todo-poderoso em relação ao homem. Ele diz no verso 4, consequência das análises que ele fez, ele diz que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Entre todas as criaturas alistadas, desde as estrelas até os peixes, é somente o homem que pode contemplar todo esse cenário descrito no Salmo. E depois disso, reconhecer em gratidão, reconhecer em louvor, que existe um Criador e sustentador de todas as coisas. Essa pergunta, ela pode ser feita em muitos sentidos, contendo várias aplicações. E aqui no Salmo 144, essa pergunta é feita em tom de zombaria diante da arrogância humana. Lá no Salmo 144 ele vai dizer: Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Em Jó capítulo 7, a pergunta se transforma numa petição do sofredor que busca alívio para a sua dor. Jó diz assim: que é o homem para que tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites e cada momento o ponhas à prova. Aqui no Salmo 8, a pergunta, ela não tem contornos de pessimismo, ela está vinculada a um sentido de surpresa, de espanto. É como se o salmista estivesse dizendo: como pode um Deus tão grande se importar com uma criatura tão minúscula como eu? Como é possível este ser majestoso dar atenção e cuidado a um inseto como o homem? Jó vai dizer que o homem é um inseto.
Som. Eu tenho outro aqui. Acontece. Ontem eu estava... Ontem não, sexta-feira, eu estava ali em Lagoa de Cima, na casa desse rapaz aqui que veio me oferecer o microfone. Eu e alguns jovens. E nós chegamos ali na beira da lagoa, nós olhamos para o céu, nós contemplamos ali as estrelas. Aliás, fazer um parêntese aqui, há quanto tempo que você não olha para o céu para ver as estrelas? Nós, habitantes desse mundo moderno, perdemos o hábito de olhar as estrelas. E ali foi lembrado de algo que a ciência já comprovou. Existem mais estrelas no universo. Sabe o que é uma estrela? É algo como o nosso Sol. Existem mais estrelas no universo que grãos de areia nas praias de todo o planeta Terra. O Sol é milhares de vezes maior que a Terra. Como pode isso? A última contagem que o Hubble pegou, existiam 8 galáxias para cada ser humano na Terra. Você sabe o que existe dentro de uma galáxia? É melhor a gente parar por aqui. Que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Um dos espantos do salmista é o fato de que esse Deus, tão grandioso, tão majestoso, Ele se lembra, Ele guarda e Ele protege de forma especial aqueles que são seus. Isso é o que as doutrinas da graça nos ensinam. É algo admirável, é algo incompreensível, é algo maravilhoso. Como diz um dos hinos que nós cantamos aqui: apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Meus irmãos, tudo que envolve o Senhor nos deixa perplexos. E se esta não for a nossa reação, pode ser que não tenha a ver com o Criador. Se Deus fosse mesquinho e ajustável à sua mente, Ele não seria Deus. O meu desejo é que nas próximas semanas nós saiamos daqui perplexos com aquilo que nós vamos ouvir. Porque a nossa perplexidade, ela vai redundar em glória ao Senhor. Não existe doutrina, não existe nenhuma doutrina bíblica que exalte tanto a Deus e que humilhe tanto o homem como as doutrinas da graça. Eu encerro dizendo o seguinte: por tudo que eu já li ao longo da minha vida, por tudo que eu já passei, por tudo que eu vejo nesse mundo que nos cerca, só existe uma corrente de pensamento. Não é que apenas me mantém na fé. Eu chego a dizer que
é aquilo que mantém a minha sanidade, é aquilo que mantém o meu equilíbrio. São as doutrinas da graça. Eu queria te convidar para você acompanhar essas mensagens, para você ouvir acerca da eleição incondicional. Irmãos, poucas vezes, ao preparar sermões para pregar aqui, poucas vezes acontece de eu terminar uma mensagem ou de eu ser interrompido no meio da mensagem em prantos, chorando. Quem me conhece sabe que eu não sou um homem de muitas lágrimas. Mas, irmãos, quando a gente estuda, quando eu me preparava, quando eu estudo, quando eu leio sobre essas doutrinas, algumas vezes eu paro chorando e dizendo: Senhor, como o Senhor foi capaz de amar uma pessoa como eu? Que verdades extraordinárias! Que doutrinas que trazem tanto consolo, tanto amor aos nossos corações. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê o privilégio de juntos lermos, estudarmos e aprendermos sobre as doutrinas da graça. Amém.